Queridos irmãos, desde o domingo passado, nós iniciamos uma série de mensagens. Começou no domingo passado, teremos hoje mais 4 domingos, são 6 reflexões. E nós estamos pensando, refletindo a partir de um tema geral, fundamentos, construindo uma vida inabalável. E hoje à noite nós vamos pensar, refletir a partir da ideia do amor que transforma. Do amor da parte de Deus que transforma a vida daqueles que se deixam tocar por tão maravilhoso amor. Não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade. Eu sou de João Pessoa e na minha terra chove bastante. E geralmente quando chove, teve uma época até, nós íamos normalmente para João Pessoa no mês de julho. E teve uma época que Késia pensou que João Pessoa chovia todos os dias. Porque toda vez que eu ia com Késia, era chuva lá em João Pessoa. Um friozinho, uma água gelada. E Késia pensava assim, meu Deus, aqui todo tempo chove. Quando eu cheguei aqui em Fortaleza, eu cheguei em 2005, o Ceará estava enfrentando uma seca. E os irmãos não se lembrarão, mas eu me lembro, porque isso me marcou, porque o céu de João Pessoa sempre tem nuvens. E aquele ano todo, praticamente, o céu era completamente azul. Não tinha nuvens. E eu ficava impressionado com aquilo. E não chovia de jeito nenhum. E quando Késia ia, ela se impressionava com a chuva de João Pessoa. Mas quando está próximo a chover, lá em João Pessoa, tem um período que começa a ventar. E a gente percebe, vai chover. Aquele vento, as árvores se mexendo, aquele cheiro próprio que eu não sei nem explicar, na iminência da chuva. E a gente percebia, nós como pessoenses, paraibanos, sabíamos quase que, olha, vai chover nos próximos 10 minutos. E eu estou vendo aqui ao meu lado esquerdo um casal querido que é do norte do país, e ainda mais intensamente, hein, Raquel e Landa, mais intensamente no norte. Quando eu cheguei em Manaus, por exemplo, meu Deus, o pingo da água em Belém também, né? O pingo da água parecia uma pedra. E aquela violência. Mas eu não sei se os irmãos já perceberam, quando vem aquele vento tempestuoso, aquela chuva muito forte, e se abate em algumas árvores que não são tão caudalosas, não são tão grandes, mas aquelas árvores se mexem, envergam, mas não partem, aguentam o negócio. É impressionante isso. Enquanto em alguns cenários, árvores maiores, aparentemente mais fortes, elas não aguentam aquele ímpeto, aquela força, enfim. Claro que existem vários fatores para a árvore não cair, em função do vento ou da chuva, vários fatores. Mas um fator é fundamental, as raízes daquela árvore. O quanto profundas são as raízes. E nos momentos das adversidades da vida, o que é aparente, o que é de beleza, o que é periférico, não é o fundamental. Não é aquilo que nos fará superar as adversidades da vida, mas os nossos fundamentos. Onde estão as nossas raízes? O quão desenvolvidas estão as nossas raízes? E é sobre isso que temos pensado e vamos pensar e refletir sobre desenvolver as nossas raízes naquilo que são fundamentos da parte de Deus para as nossas vidas. E as nossas raízes, certamente, devem estar alicerçadas no amor de Deus, que é um amor maravilhoso, um amor que nos puxa para perto do Senhor, um amor que abre caminhos, portas para que nós possamos nos aproximar desse Deus que é maravilhoso. Um amor que toca a nossa mente e o nosso coração e nos permite uma abertura de compreensão sobre o modo de vivermos. O amor que nos leva à decisão de amar. Queridos irmãos, o amor é um fundamento, é um terreno fértil, é um terreno saudável, é um terreno que nos dá estabilidade. Por isso nós devemos desenvolver as nossas raízes no terreno do amor
desse amor maravilhoso do Senhor, que transforma as nossas vidas. E este amor transforma as nossas vidas, primeiro, porque ele nos é oferecido pelo próprio Deus. É Deus que oferece este amor. Interessante a palavra do profeta Jeremias, talvez encantado com esse amor. Ele cita, e nós lemos isso no capítulo 31, versículo 3, a palavra de Jeremias, a partir do amor do Senhor. Disse Jeremias: porque com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Deus nos ama com um amor eterno, que não tem início nem tem fim, porque a sua própria natureza é do amor. A Bíblia diz: portanto, o Senhor é amor, Deus é amor. Nós lemos também e refletimos nesta semana, na última quarta-feira, um salmo interessantíssimo, em que o salmista se aproxima de Deus e convida todos a adorarem o Senhor. E depois de convidar todos a adorarem o Senhor, ele lista situações no qual houve a intervenção de Deus, o agir de Deus. Mas o diferencial deste salmo, que é o Salmo 133, não há outro igual a este salmo no saltério, é que ele é acompanhado versículo após versículo com o estribilho, com a frase: o amor de Deus dura para sempre. Noutras versões, o amor leal do Senhor dura para sempre. No Salmo 136, podemos ler, por exemplo, no versículo 1: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. No versículo 4, ao único que faz grandes maravilhas, o seu amor dura para sempre. Poderíamos ler outros versículos. Eu quero fazer um exercício com os amados irmãos nesse momento. Nós fizemos na quarta-feira, porque os teólogos, estudiosos desse texto sugerem que era um texto usado no culto ao Senhor e que os levitas geralmente liam a primeira parte e a segunda parte a igreja respondia. Então eu vou ler a primeira parte e os amados irmãos, como igreja, vão responder. Vou fazer como os levitas naquela época. Vou dizer qual é a resposta: o seu amor leal dura para sempre. Está aqui: o seu amor leal dura para sempre. Vou ler então: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Seu amor leal dura para sempre. Versículo 4: ao único que faz grandes maravilhas. Seu amor leal dura para sempre. Versículo 13: aquele que dividiu o mar vermelho. Seu amor leal dura para sempre. Por fim, versículo 23: aquele que se lembrou de nós quando fomos humilhados. Percebamos, amados irmãos, eu acredito que sejam 25 versículos neste salmo, todos os versículos a esta fala: o seu amor leal dura para sempre. O amor da parte de Deus é transformador, porque o Senhor oferece esse amor a cada um de nós. Em Romanos 5, de 5 e 8 nós lemos: mas Deus, versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Queridos irmãos, há um movimento de Deus para se relacionar conosco. E a natureza do Senhor é a natureza do amor. E Ele quer se relacionar e quer tocar nas nossas vidas e quer transformar as nossas vidas. E isso nós percebemos como padrão em toda a Escritura. Os irmãos se lembram, Deus se volta a Abraão e vai naquela época até Abrão e diz: Abrão, sai da tua terra. Noutros momentos: Abrão, tu serás uma bênção. Noutros momentos: Abrão, eu tenho uma promessa para ti, eu vou te abençoar. Deus vai até Abrão. Os irmãos se lembram que Deus foi até Moisés. Ao longo da história da revelação,
E lá estava Moisés em um deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro, no cotidiano da sua vida. Deus vai até ele e revela-se a ele, para que ele pudesse ser um instrumento de grande libertação do povo. Os irmãos se lembram, Deus foi até Samuel. Samuel, uma criança, estando ali ao lado de Eli, o sacerdote. E na madrugada, diz o texto sagrado, que Samuel ouviu uma voz: Samuel. E Samuel pensou então que seria o sacerdote. Correu até o sacerdote e disse: aqui, eis-me aqui, Senhor. E o sacerdote disse: não, eu não te chamei. Depois de algumas vezes, o sacerdote discerniu: Samuel, Deus está querendo falar com você. Quando você ouvir novamente, diga apenas: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Samuel então tornou-se um grande sacerdote e o último juiz de Israel, um homem cuja vida foi dedicada a servir ao Senhor e abençoar o seu povo. Se nós pararmos para pensar, veremos esse movimento, o Senhor buscando a Davi. Os irmãos se lembram, e foi Samuel que ungiu a Davi. E o texto, um cenário é muito lindo, porque Deus tocou no coração de Samuel, e Samuel foi enviado, conduzido até a casa de Davi. Chegando lá, quando viu o filho mais velho de Jessé, percebeu: este haverá de ser o rei. Mas o Senhor falou com ele: não olhe a aparência. Olha a conexão, a importância do fundamento, da raiz, do coração. E Jessé então apresentou todos os seus filhos, muito entre aspas, porque apresentou 7 e nenhum deles era Davi. E Davi estava cuidando das ovelhas, fazendo algo extremamente corriqueiro, obedecendo o seu pai. E Samuel então pergunta: não tem mais nenhum filho? Não tem um que está lá cuidando das ovelhas, manda chamá-lo. E quando Davi chegou, Deus então toca no coração de Samuel, e Samuel unge Davi rei. E reconhece Davi como um homem que haveria de exercer o reinado de Israel. Os irmãos se lembram, quando Deus vai até Daniel, por exemplo, que pela sua fidelidade ao Senhor, porque Daniel orava 3 vezes ao dia, fielmente, e era um excelente administrador, e ele estava desenvolvendo o seu trabalho com tamanha relevância, que despertou ciúme e inveja das pessoas que estavam ao seu redor. Criaram um estratagema para que Daniel pudesse ser jogado na cova dos leões, e assim aconteceu. E a Bíblia diz: estando lá na cova dos leões, o Senhor protegeu a Daniel, porque fora estar com Daniel, protegendo Daniel. Amados irmãos, Isaías, o profeta, quando trata da sua experiência em que viu o Senhor, e o texto nos diz, no capítulo 6 de Isaías dizendo: olha, no ano em que morreu o rei Urias, eu vi o Senhor dos exércitos. E nós lemos isso no versículo 5 de Isaías 6. Então gritei diante de Deus: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Amados irmãos, o Senhor que vai até Isaías, que manda um dos serafins pegar uma brasa viva com tenaz, como símbolo do poder do próprio Senhor, e toca na boca de Isaías e purifica Isaías e apresenta orientações para que Isaías pudesse viver o seu ministério. O mesmo Deus que buscou a Pedro, e que quando Pedro estava no pior dos seus momentos, porque há pouco teria negado o próprio Cristo, e depois da ressurreição, o Senhor Jesus vai até Pedro e disse: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Disse o Senhor Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Outra vez: Senhor, eu te amo, Pai. Pedro havia negado Jesus. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? E o texto diz que Pedro se entristeceu com aquela pergunta pela 3ª vez. E disse ao Senhor: Senhor, tu tudo sabes, tu sabes que eu te amo. Provavelmente o Senhor Jesus falou enfaticamente, mais uma vez e 3 vezes, na literatura oriental, é como se fosse um intensificativo.
É como se eu quisesse dizer assim, por exemplo, no hebraico, santíssimo. Nós diríamos santo, santo, santo. Era como se o Senhor Jesus perguntasse: você me ama intensamente? Mas é Jesus que vai a Pedro, que acolhe Pedro. Os irmãos se lembram do Senhor quando vai até Paulo, um perseguidor dos cristãos. Alguém que estava ali diante do primeiro mártir cristão, Estevão, morreu sendo apedrejado, Paulo consentindo com tudo aquilo. E Paulo perseguindo o Senhor, os do caminho, naquela época não eram chamados de cristãos. O Senhor se revela a Paulo, transforma a vida de Paulo. E nós vemos na história de Atos dos Apóstolos, por exemplo, o Senhor buscando os gentios que somos nós. Há um padrão de um Deus que busca as pessoas. E que busca as pessoas apresentando o seu amor. Um amor que transforma. Um amor que faz grandes coisas, um amor que nos dá sentido, um amor que opera, um amor que é real, um amor que é demonstrado com sacrifícios, porque Deus tem realmente algo especial para cada um de nós. Este amor tão maravilhoso da parte de Deus é um amor que transforma, porque com o agir de Deus em busca de cada um de nós, isso abre uma porta para que nós possamos responder ao amor do Senhor. Então nós podemos ir a Deus. E não faltam textos, amados irmãos, que nos apresentam isto. Por exemplo, os irmãos vão se lembrar, porque é uma situação muito impactante, daquela mulher pecadora que foi até o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus estava em um jantar importante, com um fariseu importante, rodeado por pessoas importantes, numa situação certamente de diálogo teológico dos oráculos, da palavra do Senhor. Então chega uma mulher completamente distonante da situação, uma mulher que não fora convidada, uma mulher que era pecadora, uma mulher que causaria um mal-estar a qualquer rabi que ali estivesse, mas não causou mal-estar em Cristo Jesus, porque ela chegou, foi até a ele, chorou nos seus pés, tocou nos seus pés, beijou os seus pés, enxugou os seus pés com os seus cabelos, abriu um vaso de alabastro, colocou perfume nos pés de Cristo Jesus, e o Senhor acolheu tudo aquilo, mostrando que o amor de Deus nos permite a aproximação. O amor de Deus nos permite tocar em Cristo Jesus. Os irmãos se lembram daquele leproso que nos narra Mateus capítulo 8, a partir do versículo 2, bem no início. Um leproso que se aproxima de Cristo Jesus. E só imaginar esse quadro, é um quadro assim extremamente desconfortável, porque nós lemos a partir do século 21. Vivemos um tempo em que a lepra é uma doença que é controlada, que tem cura, que tem remédios, que tem intervenções. Mas naquela época, uma pessoa leprosa estava alijada da sociedade, teria que ficar longe. E se ela fosse trilhar algum caminho cuja possibilidade de cruzar com alguém, ela deveria levar consigo algum sino, algo para fazer barulho. E se ela visse alguém, ela deveria fazer barulho e se desviar do caminho, passar de largo, para que ninguém se aproximasse dela. E se ela ousasse se aproximar de alguém, ela poderia e deveria, naquele contexto, ser apedrejada. Ela não poderia, por exemplo, tocar num rabi, tocar num sacerdote. Aliás, os sacerdotes à época de Cristo Jesus tinham leis tão rígidas que o sumo sacerdote, por exemplo, não poderia tocar em nenhum morto, mesmo que fosse a mãe ou o pai dele, em função das leis rituais daquela época. Mas o texto sagrado, em Mateus 8, diz, é um texto assim emocionante, os irmãos devem ler, diz que o leproso se aproximou do Senhor Jesus. Ajoelhou-se, adorou ao Senhor e disse: Senhor, se tu quiseres, tu podes me purificar. Eu fico imaginando a dor daquele homem.
Se tu quiseres, Senhor, tu podes me purificar. Amados irmãos, o lindo desse texto é que não é que o Senhor Jesus disse, seja curado. Não. A Bíblia diz que o Senhor Jesus tocou naquele homem, estando leproso. Tocou naquele homem, gerando uma conexão com aquele homem, e disse, eu quero, seja curado. Amados irmãos, nós podemos ir até Cristo Jesus, e esse amor é transformador por isso, porque Ele abriu as porteiras. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, o véu do santuário foi rasgado de alto a baixo, simbolizando que nós podemos ir a Deus, nós podemos ir a Cristo Jesus. Queridos irmãos, os irmãos vão se lembrar daquele momento extremamente pesado, aquele momento em que rompeu com a oportunidade do Senhor Jesus, pelo menos momentaneamente, do Senhor Jesus ensinar a sua palavra, porque nos diz a Bíblia, isso nós lemos em João capítulo 8, que o Senhor Jesus estava ensinando o Evangelho, no templo, compartilhando a palavra. E naquele momento de compartilhar da palavra, trazem até ele uma mulher apanhada em adultério, que certamente é jogada ali no meio com violência. As pessoas tinham sangue na boca, sangue nos olhos, queriam apedrejá-la e disseram, Senhor, esta mulher foi apanhada em adultério, a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada, o que deve acontecer com ela então? Ela fora jogada diante do Cristo. Mesmo assim, Jesus a acolheu. E os irmãos sabem a história e o desfecho. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém atirou a pedra. Jesus não tinha pecado. Os homens foram embora. Jesus olha para a mulher, humilhada, maltratada, vivenciando o seu erro, da pior maneira possível. E Jesus disse, cadê os teus acusadores? Senhor, eles não estão aqui. Nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Queridos irmãos, são histórias como essas que trazem alento ao meu coração. Porque eu sou pecador, eu sou limitado. E são histórias como essas que mostram o tamanho amor de Deus e que me dá a alegria de saber que eu posso me voltar para Deus. Que Deus me amou primeiro, certamente, eu posso corresponder a este amor. E este amor vai me envolver, e este amor vai me dar suporte, e este amor vai operar na minha vida, e este amor vai redundar em transformações profundas, do íntimo para fora, e este amor permitirá que as minhas raízes sejam desenvolvidas, e que elas sejam desenvolvidas no terreno do amor da parte do Senhor. Interessante que biblicamente nós relacionamos, os irmãos sabem que no grego existem várias palavras para amor, inúmeras palavras para amor. Eros, por exemplo, o amor erótico da relação homem-mulher. Nós temos também filos, que é o amor da amizade, do relacionamento. Storge, que é o amor geralmente desfrutado no ambiente familiar. Mas nós temos também ágape, que teologicamente, geralmente nós atribuímos a Deus, mas não é um amor circunscrito ao Senhor, porque nós também devemos viver o ágape, e o ágape é o amor que se doa, cuja alegria é abençoar, cuja alegria é marcar e tocar a vida da pessoa amada, cuja alegria é perceber que o outro está sendo edificado, abençoado, desenvolvido. É o amor altruísta, esse amor maravilhoso da parte de Deus sobre nós. Queridos e amados irmãos, nós temos acesso ao Pai, e isso nos é dito claramente quando nós lemos a citação lá em Mateus, capítulo 1, versículo 23, é uma citação de uma fala do Antigo Testamento. E nós lemos, e ele, a virgem, conceberá e dará à luz um filho, 700 anos antes de Cristo, essa fala.
Essa citação vem de 700 anos antes de Cristo. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, isto é, Deus conosco. Deixa eu explicar um pouco sobre esse texto. Emanuel aqui não é um título. Entenda, Emanuel, que significa Deus conosco, não é um título. A aplicação dessa profecia, Emanuel, nem mesmo é um nome. Jesus é Jesus. Ninguém chama Jesus de Emanuel. Jesus é Jesus. Mas essa profecia aqui, ela retrata uma relação. Por isso é uma palavra profética. Não é porque Jesus tinha o título de Emanuel, ou o nome dele era Emanuel, mas é porque Jesus, no seu ministério, tornou-se Deus conosco. É Deus que nos dá a oportunidade de comunhão, de estar junto. Percebem? De estar perto. É mais ou menos assim, rapaz, eu tenho um grande amigo, Felipe, o pastor Felipe, é meu amigo. É uma pessoa querida. Ele está comigo. Ele sabe também que eu estou com ele. Então a porta da minha casa está aberta. Quando ele precisar de ajuda, ele sabe que pode bater na porta da minha casa. No século 21, pode bater a porta no meu WhatsApp. Eu estou disponível. Por isso nós podemos dizer, ele é conosco, ele é comigo. Essa é a profecia, a porta do Senhor está aberta. Nós podemos ir até o Senhor, nós podemos desfrutar da sua presença, estar junto de Deus, estar rodeado por tamanho amor. É uma grande oportunidade de transformação. Amados irmãos, o amor de Deus é transformador, porque Ele nos chama a viver a sua palavra. Em João 14, 21 nós lemos: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Queridos irmãos, quando nos aproximamos do amor de Deus e começamos a ter uma relação com o Senhor, somos tocados pelo Espírito e provocados a vivenciarmos uma mudança de mente. A transformação é de dentro para fora. Não é algo de coação. Não é algo na lógica do manda quem pode, obedece quem tem juízo. É algo que é fruto de um relacionamento, de uma caminhada. É uma mudança de dentro para fora. É Deus operando no nosso coração e na nossa mente e nos ajudando a enxergar as coisas de uma forma diferente. É aquilo que a Bíblia chama de metanoia. Os irmãos se lembram, aquele que está em Cristo, em aqui é relação, é mergulhado em Cristo, é dentro de um contexto de amor, é estar em, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passam, eis que tudo se faz novo. E Deus então vai operando através do seu amor na nossa vida. E metanoia, que significa mudança de mente, não diz respeito apenas ao intelecto, diz respeito ao homem como todo. E Deus vai operando nas nossas vidas e nós vamos discernindo a partir desta relação o estrago que o pecado opera na vida do ser humano. Porque nos diz Tiago 1,15, o pecado, uma vez consumado, gera morte. E Deus vai nos ajudando a enxergar, a perceber, a discernir o estrago que o pecado opera em nós. Mas ao mesmo tempo, o Senhor vai nos ajudando a enxergar, a discernir, a perceber que há uma palavra que é boa, perfeita e agradável. Que uma vez aplicada redundará em transformações. Que uma vez vivida nos permitirá experiências de renovo. Que uma vez experienciada nos permite nos desenvolver de tamanha forma que as pessoas que estão ao nosso redor e nosso contexto perceberão algo de diferente. Que uma vez acolhida nos permitirão desenvolver raízes profundas no solo e na rocha que é Cristo Jesus. Amados irmãos, este amor nos dá uma palavra. Este amor nos dá um direcionamento.
Este amor nos traz uma palavra de esperança. Este amor nos diz: você pode estar no mais profundo abismo, eu haverei de agir na sua vida. Porque a Bíblia nos diz, quando Cristo Jesus veio, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e elas não podem resistir ao resplendor da luz da parte de Cristo Jesus. Queridos irmãos, esse amor que transforma, que opera a partir da sua palavra em nós. Mas, queridos, nós também podemos experienciar esse amor transformador, porque aprendemos que em Cristo, o amor, amar, é uma decisão. Somos tocados pelo amor do Senhor. E entendemos que devemos decidir amar o nosso próximo, amar o nosso Deus, amarmos a nós mesmos. A Bíblia nos diz em Mateus 22, quando Jesus foi interpelado sobre qual era o grande mandamento da lei, e nós lemos em Mateus 22 a partir do versículo 37, e Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Nós decidimos amar, amados irmãos. Há uma revelação da parte de Deus que se encontra na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Olha que texto profundo, relevante para as nossas vidas. Mas sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Queridos irmãos, nós somos tão imperfeitos, e nós pecamos. Deus então nos ama primeiro, vem até nós, abre as portas para que possamos ir até Ele, nos apresenta uma palavra de restauração, e em amor o Senhor perdoa os nossos pecados. Ou seja, o amor do Senhor cobre uma multidão de pecados, porque nós somos justificados em Cristo Jesus. Mas nós somos chamados a amar também. E como amamos, nós devemos olhar o nosso próximo e perceber que o nosso próximo é limitado, é pecador, tem dificuldades. E muitas vezes, em função desses limites, desses pecados, dessas dificuldades, nós somos maculados de alguma forma, afetados de alguma forma. E aí, como cristãos, como irmãos em Cristo, nós oramos, nós intercedemos e nós decidimos amar estas pessoas e clamar a Deus por estas pessoas, para que elas possam viver a experiência do amor do Senhor. E talvez seja você o primeiro instrumento da parte de Deus a demonstrar amor a esta pessoa. Queridos irmãos, Deus nos chama a vivenciar o amor da parte de Deus onde quer que nós estivermos, e pedirmos a Deus a graça e a orientação para demonstrarmos o seu amor. Nós lemos na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 16, o seguinte: conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, Ele, o Senhor Jesus, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Versículo 18: filhinhos, meus filhinhos, olha que linguagem amorosa, meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de obra e em verdade. Queridos irmãos, o amor na caminhada espiritual é um posicionamento. Que nós não amemos de palavras nem de línguas, mas por obras e em verdade. Que essa noite seja uma oportunidade para aprendermos que o amor que transforma começa em Deus, não em nós. Que nós possamos entender que esse amor nos abre acesso ao Senhor, e que podemos nos aproximar, não importa o quão longe você esteja de Deus, Deus acolherá a sua presença, se você for com o coração quebrantado, se você for no nome de Cristo Jesus, o Senhor te acolherá. Nós aprendemos
Que este amor trata a nossa mente, o nosso olhar, porque não é um acolher sem um compromisso, é um acolher com um compromisso, e o compromisso de Deus para com o seu povo é de transformação, é de restauração, é de tratamento das questões mais íntimas. Então, por isso, Ele tem uma palavra transformadora para as nossas vidas. Que nós aprendamos que nós podemos amar, fazer diferente, mesmo que tenhamos vindo de um contexto em que as pessoas não nos amaram, mas nós podemos fazer diferente, podemos amar, podemos ser ponte, onde quer que estivermos, ponte que direciona ao amor do Senhor. Por isso, queridos irmãos, que nós possamos construir nossa vida num fundamento sólido, o amor do Senhor, que transforma poderosamente as nossas vidas. Você pode baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Nós vamos orar agora. Quero ser inundado por esse amor, porque eu sei que esse amor deixará marcas profundas na minha vida. Eu sei que este amor me permitirá ser um instrumento da tua parte, de disseminação do teu amor, onde quer que eu esteja, porque eu sei que o teu amor restaurará meus sentimentos, restaurará a minha autoestima, curará as minhas feridas, me dará sentido, resgatará a minha alegria, me permitirá caminhar contigo, porque o teu amor é um amor poderoso. E o maravilhoso é que, como nós somos chamados a decidir amar e vivemos numa comunidade, essa deverá ser uma comunidade de amor da parte do Senhor. Por isso eu gostaria de orar agora com os amados irmãos, para que nós tenhamos uma semana cheia da graça de Deus. Mas eu gostaria de orar como um corpo, como irmãos em Cristo oram ao Senhor. Por isso eu quero estimular os irmãos a darem as mãos à pessoa que está ao seu lado. Talvez possamos fechar o corredor do centro, mais central, que os irmãos venham se aproximando, porque nós vamos orar como corpo, simbolizando que como corpo nós acolhemos o amor de Deus, simbolizando que como corpo nós nos comprometemos em amar o nosso amado irmão. Talvez aqueles que estejam longe não tenham ninguém consigo. Você pode colocar a mão no seu coração e lembrar-se que o Senhor está com você. Mas se você estiver acompanhando este culto com outras pessoas, segure a mão dela, simbolizando que o amor de Deus operará na vida de vocês e através de vocês dentro da relação. Oremos então. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por estarmos aqui, Senhor. Muito obrigado por tamanho amor, amor que transforma. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem operado no nosso meio. Muito obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de sermos bênção na vida do nosso irmão em Cristo Jesus. Que não falte nesta igreja o amor da tua parte. Que não falte em nossas vidas o teu amor. E que possamos vivenciar o renovo que este amor permite. Opere em nossas vidas. Logo nós, Senhor, logo nós. Porque o teu amor nos acolhe. Porque o teu amor é suficiente. Porque o teu amor nos ergue. Porque o teu amor nos dá esperança. Porque o teu amor é transformador. Ó Deus amado, muito obrigado por tudo. E que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, o teu amor, Senhor, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Santo Espírito estejam sobre todos nós, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe grandemente.